Aqui hoje nós estamos, com os 3 serviços, e porque sempre em qualquer apresentação nós colocamos em primeiro lugar o Sistema Único da Assistência Social, porque ele é a política que norteia as nossas ações, É um sistema porque de primeiro, antes do SUAS, cada estado fazia de uma forma, E aí, assim, por meio da luta, de conferência, que nós vamos chegar lá, nós conseguimos em 2004 e 2005 foi a aprovação do Sistema Único da Assistência Social, que regula, que fala como a nação tem que trabalhar, com assistência social. E depois tem a organização, que é a organização que as organizações que fazem os convênios com a prefeitura, no caso aqui em São Paulo, tem estados, tem municípios que não têm essa parceria com organização, é o estado que faz os serviços direto. Então, a política da assistência social, ela vem para garantir o atendimento à família. Aí nós temos, desde 1988, o artigo 226, que fala que a família é a base da sociedade, Precisa ter proteção integral do Estado. Depois, em 93, vem a Lei Orgânica da Assistência Social. Gente, essas coisas aqui que nós vamos apresentar, não dá para aprofundar. Cabe a cada um, também com o seu interesse de formação, e procurar. É o que a gente fala, que é o autoconhecimento, autoprocura, Porque não dá tempo da gente poder destrinchar sobre elas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse mês completou 31 anos, 31 anos de luta, e a gente sabe que pouco dele se foi efetivado, mas nós não podemos perder essa garra de estar fazendo com que as leis do Brasil são muito boas. O que nós não temos é a execução plena delas, E o Estatuto do Idoso em 2003. Pode passar, Dai. E aí, em 2004, nós temos um direcionamento do Sistema Único da Assistência Social, Aqui é uma foto muito bonita, pena que não dá para ver, porque foi daquele evento que nós fizemos aqui no Gaia, do Dia da Consciência Negra. Nossa, está muito linda. Então, o Sistema Único de Assistência Social, gente, o que ele prevê? Que é a atenção integral à família, que é um conjunto de serviços e benefícios, de natureza preventiva, no intuito de fortalecer os vínculos da família, e da comunidade, Então, é para que seja contribuir à inclusão e à equidade, e também assegurar a centralidade na família. Então, a assistência social, gente, nós estamos numa situação hoje, principalmente com a pandemia, que se a gente não tomar cuidado, a assistência social vai voltar para cá de 2004, Só com a entrega da cesta básica. E é tudo isso que nós não queremos, gente. Nós não podemos retroceder num processo que foi tão difícil a gente conquistar, E aí, ontem eu estava lendo e vendo um vídeo, e aí a gente fica muito contente da execução do nosso trabalho, Por exemplo, nesse processo da entrega de cesta básica, por exemplo, eu vou trazer a experiência da onde que eu estou, que é lá do CCA,
a nossa entrega, a cesta básica, foi um instrumento para a gente fazer nossos encontros de comunidade, né, meninas? Né? Então foi um momento que a gente levava em pequenos grupos, né, as famílias, de 10 em 10, a gente marcava o horário, a família ia lá buscar, mas participava das reuniões e foram muito legais, né? Que foi o momento de estar conversando, propondo, né, planejando algumas ações. Então, é assim, é uma coisa que a gente fica muito... isso daí dá uma satisfação muito grande profissional, porque a gente fala, nós estamos assegurando uma conquista que foi tão difícil a gente realizar. Então, a política da assistência social, ela tem 2 eixos: trabalhar a família e o território. Aqui também é uma manifestação que a gente vê a mãe e a criança ali, no sentido da proteção mesmo, né? Porque se a família não estiver assegurada dos seus direitos, com o intuito da proteção mesmo, né? Aí entra para um outro patamar da proteção especial. E o território, a gente precisa saber aonde a gente vive, né? Quais são as suas potencialidades. Às vezes a gente fica caçando problema no território, e no território também tem as soluções, né? Então a gente precisa ver as deficiências do território, da onde nós estamos, mas também ver as grandes potencialidades que nós temos, né? Então é isso. E aí tem o Gaia, entre as organizações sociais, no nosso caso é o Gaia, que tem a sua missão, os seus valores. Você lê aí, ou dá para ler aí? Que daqui eu não consigo ler. Desenvolver na comunidade ações e projetos sociais com caráter democrático, participativo, para o exercício da cidadania. A missão do Gaia, né? E aí nós estamos zelando pela missão do Gaia, porque quando a organização assume perante a sociedade, por isso que a gente fala que é audiência pública, porque a organização faz a público esse compromisso de executar o trabalho. E aí, quando a Sônia coloca assim, se contrata uma pessoa para aquela execução e ele não executou, ele, no mínimo, pode ser dispensado. Mas a organização responde por aquele compromisso que ela assumiu, né? Porque aí que a gente fala, é muito sério. Né? Quando a gente fala, eu não vou fazer, como não vai? Né? Então, a gente está brincando aqui, né, de conferência, mas é uma conferência séria, né? Porque com os usuários, como que os usuários vão receber o serviço? E aí tem a parte do usuário também. O serviço está disponível ali, né? De que forma vocês vão, né, usar esse direito? Que, se vocês estão usando, a gente tem o dever, né? Então essa relação. Pode passar. E aí que a gente fala o que nós almejamos, né, com o trabalho da assistência social. A corresponsabilização da sociedade civil. Quando a gente fala sociedade civil, somos todos nós, né, usuários, trabalhadores, família, comunidade, e tem o poder público, que é a prefeitura, né, o CRAS e CREAS, tratar executando. Então não tem como, gente, ser descolado, né? É uma corresponsabilidade,
porque não adianta nada a gente fazer aqui se não tiver a parte do governo. Não adianta nada a gente fazer um atendimento no serviço, mandar para o poder público e não fazer, né? E aí o poder público também tem a demanda lá, se não tem um serviço, como que ele vai estar mandando executar aquele serviço? Né? Então é uma corresponsabilidade que a gente fala. Tá dando para entender? Tá? Então vamos preparar para a conferência de 2021. E aí que são conferências? As conferências da assistência social são espaços de caráter deliberativo. Quando a gente fala deliberativo, gente, é um poder que nós temos de falar, olha, na região aqui de Santo Amaro, nós queremos, né? Nós estamos deliberando. E aí, gente, cabe depois a gente fazer a cobrança, porque não é tão simples assim. A gente fala, nós queremos, deliberamos e pronto. Não, aí a gente tem que fazer a luta, né, de estar na cobrança, né, seja por fórum ou por reuniões, né. É um processo que não é fácil, né, mas está na Constituição. E cabe a gente ficar lutando, né, gente? Como nós estamos no momento agora com o voto impresso, né? Temos a garantia do voto eletrônico e agora vem essa discussão do retrocesso do voto impresso, né? Então, é uma luta constante, tá? E ela é debatida e avaliada, né? Essa avaliação, nós não temos, até corri para ver se achava alguma coisa que foi feita, mas eu não encontrei. Porque, gente, não adianta nada a gente discutir, mandar, não verificar. E aí a gente, no outro ano, começa a colocar tudo de novo. E a gente fica naquele, sabe, patinando na mesma coisa, em vez de avançar. Então, o ideal é que a gente corra atrás para ver se está executada ou não, para que na próxima conferência a gente fala, nossa, isso daqui já conseguimos, vamos avançar, né? Mas é assim, gente, a gente não pode perder a esperança. E aí, são propostas de novas diretrizes, né? Novas propostas, novos sonhos, né? No sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos usuários. Os debates são coletivos, com a participação da sociedade, que somos nós, assegurando momentos de discussão e avaliação das ações governamentais. Também para a eleição das prioridades, né, políticas que representam os usuários, trabalhadores e assistentes. Por isso, quando nós estamos numa conferência, gente, aparecem muitas propostas. Proposta que tem a ver e proposta que não tem a ver. Aí é nesse momento que a gente começa a qualificar, né, as propostas que vão de encontro e que da assistência social mesmo, que nós temos como executar essas propostas. Uma proposta recente, Célia, eu acho que é importante do o governo federal, no início da pandemia, ele levantou a hipótese de acabar com o benefício de prestação continuada, BPC. Todo mundo lembrou ano passado, foi verificado, etc. Ele só não conseguiu porque estava deliberado pela última conferência federal, nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal, estava deliberado por voto da maioria que o valor aumentasse e não fosse extinto. Então, se ele descumprisse o que estava proposto, a penalidade do Estado vai ser muito grande, então ele deu uma quietada e agora ele está refazendo aí o programa
novos benefícios, mas ele não conseguiu mexer. E às vezes a gente acha que é porque o governo mudou de ideia, que ele arrependeu, porque qualquer coisa assim. Não, ele ia tirar mesmo. Ele só não tirou porque estava aprovado na conferência. Isso aí vai ser discutido no eixo 1. Então, no eixo 1, é bom as pessoas terem... aconteceu uma coisa na sua família, não foi? Do seu irmão? Que passou a vida inteira, posso falar? Passou a vida inteira a família pensando que ele não queria trabalhar, que ele tinha preguiça. Agora, recentemente, faz 1 ano ou 2 anos, que viu que o homem agora não é menino, que o homem agora tem deficiência. Então passou a vida inteira, né, com até um certo preconceito, né, a família falando que é isso, que é aquilo, e a pessoa não estava assegurada pelo Estado. Né? Então, esse daí, uma coisa, né, Cândida, que a gente estava até ontem vendo no eixo 1, que a gente já tem até proposta para levar mesmo como proposta. Né? Então, é isso. Pode passar. Então, lá no eixo 1, tem a proteção não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos assistenciais. Aí, então, nesse 1 aqui, é bom a gente lembrar, porque aqui eu não sei onde que está, mas lá tem os direitos, não tem os direitos, os 10 direitos assistenciais? Então, se a gente vê... Ai, Cacilda. É bom a gente se ater naqueles... Se a gente consegue se ater naqueles direitos lá, a gente consegue tirar boas deliberações para o eixo 1. Aí o eixo 2, financiamento, que fala sobre o dinheiro. Sem o dinheiro, gente, nós não conseguimos executar nada, né? Nem política pública, nem a nossa vida. Né? Que a gente faz num mundo sem financiamento, né? E aí, a gente pode ter assim, ó, para a gente pensar... se faltar dinheiro, nós vamos ter condições de efetivar as políticas públicas, né? Então, ver como que nós vamos requisitar, né? E aí entra uma coisa muito importante, da importância da vigilância socioassistencial. Porque assim, ó, o que é a vigilância socioassistencial? É o poder público e nós, enquanto sociedade, a gente vê o que aquele território precisa. Porque se a gente vai para uma conferência e fala, nós precisamos de dinheiro para quê? Aonde está a necessidade? Né? Aqui, o que vocês estão pedindo é da assistência? Né? Então, por isso que o olhar para o território é muito importante, porque uma coisa está ligada à outra. E aí vem o eixo 3, que fala do controle social, que é o lugar da sociedade civil nos SUAS, e a importância da participação dos usuários. Gente, os usuários têm um poder tão grande, gente, que é assim, olha, por isso que vocês têm que ficar atentos. Né? Quando a gente fala assim, olha, tem as caixinhas, coloca a sugestão, porque às vezes nós estamos fazendo o nosso melhor, mas ainda não atingiu a necessidade dos usuários. Né? Nós, enquanto usuários, por exemplo, da saúde, né? Não tem as caixinhas lá, se a gente não é bem atendido, a gente não coloca as nossas reivindicações. A mesma coisa é na assistência social, né? Então, os usuários têm esse dever, né, de estar fazendo esse controle social junto com a gente. E aí vem o 4, que é a gestão, o acesso da segurança socioassistencial, e a articulação,
que ele favorece a garantia do acesso aos serviços, garantir as seguranças, e o eixo 5, que é a atuação do SUAS em situações de calamidade. Geralmente, nas conferências passadas, a gente sempre via do 4 para cima, né? E aí cai, né, esse ano, né, desde o ano passado, que o mundo está sofrendo, né, com essa calamidade, né, da pandemia, que só revelou, né, o quanto ainda precisa se avançar em políticas públicas, né? Ou seja, pela pandemia, ou seja, né, o ano retrasado que aconteceu lá em Mariana, que acabou tudo, né? E aí a gente vê quem são os usuários da assistência social, gente. São todas as pessoas que em determinado momento precisa da proteção, né? Faz muitos anos, alguém lembra quando estava construindo o metrô Pinheiros, que caiu, desabou tudo, né? Aquela região, uma região nobre, né? Só tem casão lá, e naquele momento aquela comunidade precisou da proteção da assistência social. Então, a assistência social não é só para pobre, é de quem naquele momento necessita daquela proteção ou daquele serviço. Por exemplo, uma pessoa, que queira adotar uma criança, né? A assistência social, nós temos os SAICAS, né, que faz essa proteção às crianças junto com o Poder Judiciário. Então, em algum momento, aquela família que quer adotar, ela entra nesse sistema, né, da assistência social. Então, a gente sempre tem que pensar a assistência como direito, né, da sociedade, né, para que todos, por exemplo, uma pessoa que queira ter um filho, né, ela possa ter esse direito assegurado. Então é isso, né? Temos esses eixos aqui, e aí as etapas da mobilização, que são essas que nós já fizemos, né? As conferências regionais são etapas de mobilização com vistas ao envolvimento e qualificação da participação popular, né? Não, volta lá. E aí nós colocamos, né, a cidade de São Paulo e pegamos o distrito o nosso distrito, e colocamos conferência distrital, né? Como a nossa intenção é dar visibilidade para essa formação, então que quem sabe seja uma deliberação, né, para as conferências, né? E por isso que colocamos Campo Grande, a data de hoje, para ficar como registro mesmo, como um documento. Pode passar daí. E aí o processo, né, o que nós já fizemos, que é o credenciamento, a palestra ou essa roda de conversa, o trabalho em grupo e a plenária final. E aí tem as moções. Espera aí, Dai. Essas moções, gente, são muito importantes. O que são moções? São manifestações que às vezes não aparecem lá no grupo, né? Às vezes é alguma situação que nós queremos dar visibilidade, e aí nós fazemos essas moções, ou seja, de apoio, por exemplo, apoio à organização, apoio a um serviço. Por exemplo, geralmente aparece bastante essas moções de apoio quando um serviço está assim, ameaçado de fechar. Então aí a gente faz uma moção de apoio para aquele serviço, e aí a gente começa a rodar a conferência para pegar a assinatura. Hoje nós vamos, em cada grupo, tem um papelzinho ali das moções. E aí a gente pode fazer as moções tanto para a organização, pensando que nós estamos aqui numa formação do Gaia, e aí a gente vai ousar e falar para o Gaia também,
o que a gente gostaria que melhorasse, né? A gente não pode perder essas oportunidades. Então, ó, organização, representante da organização aí se prepara para receber, né? Ó, pelo menos tem umas 5. Olha, então, e pode ser moção de repúdio, de recomendação. Então, são essas manifestações que a gente faz sempre de forma respeitosa, né? Porque se passou disso, a gente já fica, né, num outro patamar que não é interessante para a gente. E quem pode participar? Todas essas pessoas envolvidas, interessadas nas questões relativas da política da assistência social. Então, não se restringe só a nós, mas à comunidade como toda, né? E aí, lá foi uma mini conferência que a foto ali, uma mini conferência que nós fizemos do ano retrasado que as meninas participaram, né? Para que quando tem essa conferência oficial, saiba o que nós estamos fazendo aqui, né? Sabe o que vão fazer lá. Então, as formas de participação são como delegados, convidados e observadores, por isso a importância do crachazinho, tá? E aí, por que é importante a gente qualificar essa participação? Por que, gente, que vocês acham pra gente? Por que é importante? Mais do que isso, é a gente exercer a nossa cidadania, né? Porque assim, a partir do momento que nós estamos trabalhando, nós estamos gerando recursos, né? Impostos, né? E nada mais do que a gente usar, né? Do que nós damos, né? Ter esse retorno, e é uma forma da gente exercer a nossa cidadania. Quando a gente cobra, nós estamos exercendo a nossa cidadania. E quando nós executamos, também estamos exercendo a nossa cidadania. Aí pode passar, né? Uma palavra muito forte, Célia, no universo das políticas públicas, é o empoderamento, né? O empoderamento social. E ele só se dá com a nossa participação. Né? Quando a gente não participa, a gente fica refém do que é o governo, do que o governo faz, do que a organização faz, né? Então, quando a gente tem a participação efetiva e toma conhecimento, a gente se torna parte dela. Então, a gente se empodera, a gente tem argumento, a gente tem estratégias para poder convencer uma maioria do que é o melhor. E aí a gente exerce o nosso poder, empoderamento é no sentido de exercer o nosso poder, que está previsto no capítulo 1º da Constituição Federal, que diz que o poder emana do povo. Então, quando a gente culpa o governo, a gente precisa lembrar que o governo só faz aquilo porque ele tem certeza que a população não está empoderada e que ela não vai exercer o poder que ela tem. Quando ele se sente pressionado pelo exercício do poder, ele recua. O governo é igualzinho feijão, só cozinha na pressão. Se nós não exercermos a nossa pressão organizada, ele não cumpre, ele faz o que é bom e o que é melhor para a minoria. Por isso que a gente fala assim, se o povo soubesse o poder que ele tem, mas aí o povo também se divide. Isso é uma estratégia que está lá no livro do Maquiavel lá. Quando o povo divide, o governo gosta, porque o governo divide o povo em partidos para ficar mais fácil para ele. Porque quando o povo está dividido, discutindo partes, o governo delibera sobre o todo. Quando o povo se junta, é a maioria por uma única causa, o governo enfraquece. Aí, então, e aí a gente fala
que esse empoderamento vem a partir também do conhecimento, né? Para a gente saber exatamente o que nós estamos querendo. E aí, com essa pressão, tem a parte do governo, que ele é responsável pelas ações, pelos investimentos e pelos recursos, né? E aí qual é a atribuição dele? Criar condições à participação, investir em capacitação, produzir informações, né? Tipo igual nós colocamos da vigilância, né? A gente pode indicar, mas ele tem que ter essa informação, né? E tornar as estruturas da gestão cada vez mais permeáveis às reivindicações da sociedade, o que a Sônia colocou. E a nossa parte, né, enquanto dever, né, é a participação da população no controle social que nós colocamos, né, sobre o Estado. Supõe a existência de espaços públicos onde esse controle da sociedade organizada sobre o Estado possa realizar, né, através da mobilização. Essa manhã é uma mobilização que nós estamos fazendo de forma organizada e com representação, né? E da defesa, gente, dos interesses públicos, né? Não pode, a gente sobrepor um desejo nosso. Por exemplo, serviço conquistado, gente, é serviço conquistado. É o que a gente sempre fala. Por exemplo, o Gaia tem os 3 serviços, não tem? Serviço UNCI, CJ e o CCA. Se o Gaia falar assim, olha, o ano que vem eu não vou querer mais, tipo o CCA, o UNCI e o CJ, a organização pode querer não executar, mas o território não pode perder aquele serviço. Né? Então, isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Quais são os nossos interesses? Tem que ser interesse da comunidade, né? E a gente precisa lutar bastante isso, gente. Uma vez conquistado, a gente tem que agarrar aquilo dali para não para não terminar, né? Porque um serviço, né, Sônia, quando encerra, é muito danoso para a comunidade. Né? Então a gente tem que ficar nessa defesa mesmo. E o desafio é ampliar e qualificar os espaços de participação. Né? Então é o que nós estamos fazendo aqui. Pode ir. Né? E aí vem a figurinha, né, na síntese que a Sônia colocou agora, né? Um peixão que a gente coloca como, né, o governo, e nós todos os peixinhos ali, e ele correndo, querendo papar, né, nós tudo, e aí a gente volta, a gente pensa, né, do jeito que nós estamos pensando, por que a gente não pode estar fazendo esse inverso, né, em vez da gente ser consumida, a gente tentar consumir, né, essa parte que não está sendo realizada, né? Então, essa daqui é uma imagem que faz a gente refletir. Quem é o peixão? Governo, né, gente? Nós, e todos nós juntos, a gente pode ser maior, né? Então, pode passar, Odai. E aí tem a parte já que nós vamos trabalhar nos grupos, né? Já dando o sentido aí. Então, nós vamos tentar nos grupos, gente, pensar em 5 propostas para a nossa região. Cada grupo, pelo menos uma, né? Temos 5 eixos, né? E significa que nós vamos ter 5 propostas, né? Para a região aqui, para o município, para o estado e para o nacional. Né, gente? Não se atém aqui, porque talvez a gente vai ficar preocupado. O que eu vou estar colocando? Vai fazendo por etapas. Faz primeiro a regional, que fica mais fácil, porque nós estamos com o pé na comunidade, né?
No município, a gente pensar na cidade, que seria legal para a cidade como toda, né? Aí para o estado e para a nacional, tá? E aí a gente volta, né, para os grupos aqui nesse mesmo espaço. Põe, volta lá, Dai. E aí a gente vai tirar uma proposta para estar levando, né, para estar encaminhando lá para casa, para falar como que foi a nossa brincadeira aqui hoje, tá? Pode passar. E aí nós vamos tirar uma pessoa delegada por cada eixo. Aí na mesa mesmo, gente, vocês discutem quem que vai ser esse representante de cada mesa, tá? Cada mesa vai tirar um representante titular e um suplente, tá? Então vão ser 2 pessoas por cada grupo. Porque se tiver a conferência oficial mesmo, a gente já fez esse processo, não precisa a gente estar voltando atrás, tá? E aí, nós não vamos tirar os usuários, porque a gente pretende fazer isso nos grupos, tá? E aí, gente, isso aqui é nosso, da parte de cima, tá? Agora, nas conferências oficiais, a comissão de uma delegação, de uma comissão, são delegado titular, delegado suplente e observador, né? Então, segmentos de usuários, trabalhador, organização social e do poder público. Pode ir daí, né? Então, o que é uma delegação da sociedade civil? E aí a gente fala da ousadia, que nós temos que ter a ousadia, né? Na conferência passada, gente, no regimento, no nosso não tinha. Tem nos oficiais, a última linha do regimento interno, tem um item lá que fala: os casos omissos é levado para a organização central, que fica lá no centro da cidade, né? Então, as conferências estão acontecendo nas comunidades, nos territórios, mas fica de plantão uma comissão quase que permanente lá na cidade, né? E aí, nas conferências até de 2019, a participação para crianças e adolescentes era acima de 16 anos, né? E aí o que acontece? As crianças lá do CCA foram participar da conferência, que é aquela conferência que nós ficamos lá, e elas foram como observadores. Chegou no grupo, essas meninas discutiram e elas colocaram que elas queriam sair como delegada oficial. Gente, as meninas bateram o pé, foi muito legal, porque aí levou para a plenária, levou para a comissão não, porque assim batia, mas não, o regimento está aqui. Foi levado para a comissão central, aí a comissão central fez uma reunião lá e deliberou: olha, a plenária que vai resolver. Aí, olha, já era quase 6 horas era 6 horas da tarde, né? A conferência ia acabar às 5 horas, né? E aí foi deliberado, a plenária referendou e as meninas saíram como delegada oficial daqui de Santo Amaro. Foi um momento assim muito importante, porque aí a gente avança, né? O que nós colocamos, né? O normal já está colocado para a gente. O que a gente pode fazer a mais? Porque se a gente sempre for ficar com o arroz e o feijão sendo feito daquele jeitinho, a gente vai passar a vida toda, né? Mas se a gente coloca o arroz, feijão e mais alguma coisa, né? Então é nisso daí. Vale a pena destacar do grupo que o regimento, a normativa da conferência não estabelecia a possibilidade da adolescente ser delegada. Então, lembra lá, o poder emana do povo. Isso. A sociedade, que são as meninas, não concordaram. Disseram: não, nós queremos sair delegados. Passou pela comissão, a comissão devolveu para a plenária, porque o poder emana do povo. Se o povo decidir, elas vão. O povo decidiu, elas foram. Isso. Elas foram para a municipal e chegaram na federal.
gente não fizer pressão, acontece o que está no papel, o que está lá na ideia do governador. Agora, com pressão, a gente muda, inverte o lugar da sociedade. Por isso se chama poder público. Porque o poder, ele é público, ele é nosso. Né? A gente que dá poder demais para o governo. É o povo que dá poder demais para o vereador. É o povo que dá poder demais para o governador. Porque o poder emana do povo, não é deles. Mesmo, porque é o povo que põe ele lá. Mas aí é o povo que põe lá e depois deixa fazer o que eles quiserem. Então, chupa, mano. Isso. A parte da sociedade civil, para sair como delegado, é daquela forma. E aí tem a parte que é da delegação que é direto, né, que é o COMAS, né, que é o Conselho Municipal da Assistência Social, que por eles serem executores, né, conselheiros, né, elegido por nós, né, como representantes nossos nesse conselho, eles já são delegados natos e o pessoal do poder público, eles são indicados, tá? A chefia direta que fala, que determina quem vai e quem não vai participar da conferência. Tá? E aí, gente, a gente vai fazer um rápido histórico de como que saiu as conferências, né? A conferência, gente, ela nasceu de um envolvimento muito grande da sociedade civil. Tanto é que São Paulo, gente, sempre vai estar à frente de uma conferência a nível nacional, porque São Paulo começou essa mobilização, essa organização, e depois que o Estado assumiu as conferências. Então, sempre São Paulo vai ter uma conferência a mais, porque quando foi a primeira conferência do município, eles referendaram as conferências que a sociedade civil fez sem a participação do governo. Então, em 94... o Fórum da Assistência Social, gente, que depois é um outro tema que a gente pode estar em alguma outra formação para falar da importância do Fórum, né? Ela organizou essa reunião numa entidade igualzinha essa daqui, gente, né? A comunidade se reuniu e foi deliberando responsabilidade para o governo. Aí em 95 foi feita a primeira conferência ainda numa organização, o Fórum, chamando mais uma vez a sociedade para começar a pensar na política da assistência social. Em 97, aí foi a segunda conferência, mas ainda convocada pelo Fórum. Somente em 99 que o governo chama a sociedade para conversar, porque a responsabilidade é do Estado, né? Então, somente em 99 que foi já colocado como a parte do governo. E essa daqui eu coloquei porque foi a primeira, em 99 foi a primeira que eu participei como estudante. Eu não sabia muito o que era, mas a gente tem que ser curiosa, né? Então eu fui e participei como estudante, não sabia nada do que eles estavam falando lá. 11 anos depois da lei. Isso, O governo só acordou 11 anos depois da Constituição Federal. Isso. Aí pode ir, Dai. E aí em 2001, né, que foi a conferência, gente, que até então São Paulo, com todos esses avanços, ainda não tinha deliberado
A LOAS não era regulamentado na cidade de São Paulo. A LOAS é o que o seu irmão recebe agora, que é o benefício, né? E aí foi feito lá no Teatro Tuca. Essa foi a minha primeira conferência que eu participei como já delegada. Foi o primeiro ano que eu me formei, foi muito legal, porque eu, assim, ainda naquele processo de descoberta, Erondina lá, aí eu via todo mundo, aquele euforia, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? Porque assim, era um momento da regulamentação da lei e que estava sendo lutada, e aí São Paulo naquela conferência regularizou essa lei. E aí foi indo 2003, 2005, de 2 em 2 anos, tendo as conferências. Sempre gente pensando no avanço da política da assistência social. Passa, Odai. E aí 2009, 2011, 2013, gente, e aí o que acontece? Há um embate nas conferências muito grande do interesse do governo e da sociedade, né? E aí em 2013, a Comissão de São Paulo, quando foi para a conferência estadual, nós fomos com a intenção que se acabasse o Centro de Solidariedade. A Sônia estava trabalhando na relatoria lá, né, Sônia? E nós estávamos na comissão, né, da delegação de São Paulo, e nós fomos já com praticamente a nossa única intenção é que acabasse o Centro de Solidariedade, porque na televisão parece ser muito bonito. A primeira-dama que organiza tudo, mas é um fundo, é dinheiro que chega lá, que não é prestado conta para a sociedade, né? Então, o que nós ainda lutamos é que todo esse dinheiro que vai para o Centro lá de Solidariedade vá para a assistência social, porque na assistência nós precisamos prestar conta de todo o dinheiro que é executado nos serviços, nós precisamos prestar conta, né? E aí o que acontece? O governo lá ajunta as organizações sociais do interior e manda a gente sair da conferência. Gente, foi maior auê, acho que foi a maior coisa, a gente saindo da conferência, expulsos da conferência, né? Foi maior situação, aí teve que secretário ir à noite descer lá de helicóptero lá para tentar resolver nossa situação, porque a gente arredou, falou assim, nós não vamos sair daqui. E aí o que aconteceu? O interior fez a conferência dele e nós aqui da capital fizemos a nossa conferência no mesmo espaço, mas nós garantimos a nossa participação lá. E aí, em 2015, aí a gente já começa a ver, gente, que as coisas já não estavam tão fácil como não está fácil até hoje, né? Em 2015, aí na conferência municipal aqui, a gente falou assim, ó, para a gente de novo lá para o interior e ser expulso de lá de novo, nós fizemos a nossa conferência livre aqui em São Paulo, independente do governo. Né, foi na época que nós estávamos lá no fórum, né, e foi muito, né, Sônia, foi muito gostoso essa conferência, porque aí é tipo aqui, ó, nós fizemos do jeito que nós quisemos aqui, né, é a mesma coisa que nós fizemos assim em 2015, a conferência estadual. E aí foi legal, porque aí o pessoal do interior que entende dessa nossa reivindicação, eles vieram para São Paulo. E aí acontece em 2019, gente, também que foi a última, também o governo com essa gestão começa a dificultar a participação da sociedade na conferência, porque nos anos anteriores, geralmente essa conferência do município era feita lá no Anhembi.
já era caminho certo para todas as conferências. Aqui em 2019, ele coloca em 3 lugares para a gente poder participar. Em vez da gente estar indo, vocês um dia faz o trabalho, porque geralmente a município são 3 dias, né? Então, nesse dia, vocês vão na Avenida Paulista, nem era mais no Anhembi, que dava para agregar a cidade toda, né? Porque é uma delegação que sai de todas as regiões. Imagina, gente, só aqui, olha quantas pessoas nós temos, né? Imagine no município, olha, São Paulo, pensando desde lá de Marcelac, Zona Leste, tudo, olha como nós somos grandes, né? E aí o governo começa a dificultar a nossa participação. Então um dia ele manda a gente lá para a Avenida Paulista, aí no outro dia para esse outro espaço, esse aqui eu não participei, e no terceiro dia volta de novo para Paulista. As pessoas se desmobilizam, fica uma coisa assim, impeditivo mesmo, né, de participação, minando mesmo a participação. Isso. E aí, nesse ano, aí o Estado faz também a sua conferência livre, que foi na quadra ali do Sindicato dos Bancários. E foi legal que dessa daí também, as meninas que a gente fala, que saíram como delegada, elas participaram também dessa conferência livre. E estamos aqui rumo a 2021, a conferência nacional, né? Aí passa um pouquinho, Dai. Então essa daqui foi a Conferência Livre em 2019, né, que nós participamos, que não tinha obrigação nenhuma, era uma coisa muito da cidadania. E aí a Conferência Nacional, né, que nós fomos, né, lá para essa conferência, e foi muito interessante porque essa exposição que nós temos do Gaia, nós levamos, então colocamos no púlpito lá de Brasília, gente. Imagina a gente estar lá no Congresso, lá, e assim a gente vê o rostinho, as mãos, né, dos usuários, né? Nossa, então foi um momento muito legal para a gente poder participar e assim uma experiência inédita da gente saber como que esse Brasil trabalha. Gente, é uma diversidade que a gente fala, ai meu Deus do céu, parece, sabe, que a gente está num outro universo, de ver, assim, sabe, de falar que para um usuário acessar um serviço, precisa entrar no barco, porque na Amazônia, por exemplo, não tem as estradas. Alô, som? Pensar que um trabalhador pega um barco para poder ir fazer um atendimento. Então, é uma coisa muito gostosa mesmo. Então, é assim, volta lá, Dai. Então, até o dia 31 de agosto, São Paulo, todas as regiões precisam fazer essas conferências, né? E aí, até o dia 31 de outubro, mês que vem, o estado todo precisa fazer essa conferência para no dia 7 e 10 de dezembro acontecer a conferência nacional, né? Tudo que nós vamos tirar, quem sabe coisas que a gente vai tirar aqui, chega lá na nacional, né? Tudo começa daqui, né? Então é isso, já que são as referências para quem quiser procurar conhecer um pouquinho mais, e é isso. Formação, que é com a leitura e a aprovação das propostas.
Lembrando, gente, que nós estamos em processo de formação, então não tem muito que ir lá na rigidez, porque tal palavra está errada, porque isso aqui é um exercício. Mesmo que não caiba dentro daquele eixo, nós vamos considerar, tá? Porque isso depois a gente pode ir aprofundando nas equipes, né? O que é cada um, porque nós vamos sistematizar isso aqui e fica tudo certo, tá? Não tem essa questão, estou com vergonha, não sei se está certo ou está errado. Então, vamos começar por grupo 1. E tem que vir aqui porque está sendo gravado, tá, gente? Então, tem que vir aqui. Tá? Então, do grupo 1, eu e a Dinorá, nós vamos ler. Então, o eixo 1, ele fala da proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma, né? Então, sobre essa questão, nós colocamos para o CRAS, né? A primeira proposta, né? Então, que a divulgação da política da assistência social nos meios de comunicação, por rádios comunitários, redes sociais, dos serviços, e executar a vigilância socioassistencial para dar visibilidade às questões de violação no território. Também nós enviamos uma para o município, que é para o município realizar a vigilância socioassistencial e que seja executada no território. Aí, a 2, que essa 1 é como garantir o acesso, né? Agora, a 2, que é fomentar as relações intersetoriais entre as políticas. A 2 nós colocamos para a CRAS, firmar o compromisso intersetorial com assistência social, saúde e educação, principalmente nesse período pandêmico. Por quê? Deixa eu justificar isso daqui. Porque na semana passada o Conde fechou, né? Porque uma professora foi contaminada, né? Aí a escola fechou e veio o comunicado lá que, por determinação da UBS, foi orientada que a escola fechasse. Mas as crianças foram para o CCA. Aí eu liguei lá para o CRAS falando, qual é o protocolo? Isso daí é coisa da saúde com a educação. Aonde está a assistência social? Se é um trabalho o mesmo usuário, então essa fragilidade que coloca em risco o retorno seguro para todos os serviços. Tá. Aí o terceiro fala, assegurar a vinculação do BPC ao salário mínimo conforme a previsão da Constituição Federal. Aí o 3 nós colocamos para nível nacional. Que o processo da vinculação do usuário seja acompanhado integralmente pela política da assistência social com parecer técnico da assistência. Porque, gente, hoje em dia o PBC faz o NIS, faz tudo lá, e a decisão, quem toma se o usuário vai ser incluído ou não é a Previdência. A assistência social não tem participação. Então, isso aqui é a nível nacional. Aí, um quarto, universalizar o acesso ao PBC alcançado à população ainda sem cobertura, né? Aí nós colocamos ao CRAS, promover o evento junto ao projeto Cadê Você? Né? É um projeto que, embora esteja ligado àquela deputada, como é que é o nome dela? Ana Cabrini? Isso. Né? Ela tem um projeto, isso, que quando eu trabalhava lá na Mancoveradora, nós fizemos. Gente do céu, nós fizemos no Céu Três Lagos, não cabia gente de tantas pessoas que nós começamos a descobrir com deficiência que... Sempre eu vou levar o caso do seu irmão para essa discussão, né? Então, são pessoas que ficam invisíveis
É a mesma coisa que aconteceu agora nesse período da pandemia, né? Quando o governo federal viu, que tanto de povo é esse que tá sem renda? Né? Então, são os invisíveis que a gente precisa dar essa visibilidade, né? E o 5, garantir a segurança de renda como estratégia de enfrentamento à pobreza. Aí nós colocamos que a segurança da renda não seja seletiva por per capita, mas que per capita familiar, mas que sejam incluídas a partir das suas diferenças e na vulnerabilidade social. Porque o que acontece? Para qualquer pessoa hoje ingressa a algum tipo de benefício, tem um corte da per capita, né? E o que a assistência social luta é para que seja levado à condição de vida e não à renda familiar. Então, são essas as nossas propostas do eixo 1. Só ter palmas. Eixo 2. Proposta regional. Aprimorar o diagnóstico territorial para assegurar recursos compatíveis com a realidade de cada território. Garantir um CRAS por território de acordo com a previsão do SUAS. Ampliação de todos os serviços nos territórios de acordo com suas demandas identificadas pela vigilância socioassistencial. Proposta municipal. Ampliar o orçamento municipal no mínimo de 10% para assistência social. Garantir a ampliação dos serviços de CRAS e CREAS de no mínimo 1 por distrito. Proposta estadual. Ampliar o orçamento municipal no mínimo de 10% para assistência social. Proposta nacional. Aprimorar as normativas no que se refere à nova forma... Embaçou aqui, gente. Nova forma de cofinanciamento no SUAS. Ampliar o orçamento municipal de no mínimo 10% da assistência social. Só para a gente entender bem como que é o desenho desse processo, nós estamos discutindo o orçamento. Então, tudo que vocês discutiram passa pelo orçamento. E hoje, a cidade de São Paulo não recebe nem 2% do orçamento maior para assistência social. Nós estamos pedindo para ampliar no mínimo para 10%. Porque aí, se aumenta o financiamento, aumenta a possibilidade de mais benefícios de programa. Então, aqui do eixo 3, a gente começou um debate bem aquecido e foi como se fosse uma capacitação mesmo. A gente conseguiu tirar bastante dúvidas do que era do eixo e o que não era do eixo, porque acabava surgindo algumas propostas, né? Mas foi bem aquecido, todo mundo pôde falar, todo mundo pôde se colocar. E aí a gente não ficou focado aqui muito nos desafios. A gente focou mais no nosso debate, no que foi surgindo ali no momento, tá? Então, acabou ficando um pouco mais do que o grupo estava sentindo de necessário, com base na nossa discussão. Então, aqui como proposta regional, a gente não colocou isso diretamente para o CRAS, a gente colocou para o território, que seria fortalecer o Fórum Regional, porque hoje o Fórum Regional da Assistência Social, ele está junto com o Cidade Ademar, né? Mas a gente não vê tanto a participação dos usuários, e nós debatemos muito sobre participação dos usuários, né? Sobre esse fortalecimento da participação do usuário, e o grupo entendeu que fortalecer o Fórum Regional acaba fortalecendo o território e os usuários. Então, essa foi a primeira proposta. Depois, como proposta para o município, nós pensamos que seja implantado, e aí a gente não tinha essa informação se já tem alguma normativa para isso ou não, mas a implantação de um conselho gestor em todos os CRAS do município. Não tem, Célia, uma legislação? Não chegou ainda na verdade está lá no federal, dentro do SUS, mas isso
veio, não se desdobrou em lei para chegar no município e obrigar que o município cumpra. Então, nós Pelo estamos... SUS, sim. Pelo mas SUS o tem. município não pode fazer se o Sem Estado uma não legislação quiser, federal. Tem que desdobrar. E a gente acha super importante ter essa participação no CRAS, porque, por exemplo, agora, o CRAS não está debatendo conferência regional. Se tivéssemos, talvez, usuários lá questionando, e aí, pessoal, cadê a conferência regional? Cadê, né? A cidade não está se movimentando, mas o território está. Vamos fortalecer. Isso é uma coisa que funciona muito no SUS. Por isso que o SUS tem uma outra dinâmica, porque dentro das unidades básicas de saúde, por lei, tem representação. A Theo, a Carmen, a Shirley, todas elas compõem o conselho da UBS. Então elas discutem na UBS e elas provocam o município através da unidade básica de saúde. Mas vale como na assistência já foi várias vezes deliberado sobre, só não tem a efetividade, a execução da deliberação. Né? Então, mas é isso que a gente colocou aquela hora. Todas as conferências. Elas não querem. As próprias assistentes sociais não nos querem lá. Imagina uma Sônia ou uma Célia dentro do CRAS. É isso. Agora... Elas cercam de todo lado porque elas sabem que se chegar a unidade de conselho gestor, a população vai entrar lá. E vai ver que hora que elas entram, que hora que elas tomam café, que hora que elas saem, que hora que elas não atendem. Gente, isso daí é muito legal, porque isso aí faz parte também do conselho gestor nos serviços. Né? E teve um dia, era a Jo que estava lá, né? Uma menininha falou assim, cadê a Rosângela? Aí falou para a Jo, cadê a Rosângela? Aí a Jo falou assim, a Rosângela está varrendo lá fora. Ela foi lá ver se a Rosângela estava lá fora, porque a Jo estava sozinha na cozinha. Olha só, a importância. É controle social. Aí, como proposta para o Estado, nós colocamos assim, aí aqui a gente já estava um pouco mais acelerado, a gente não conseguiu formular tão bem, mas deu para pegar um pouco da nossa ideia. De dar de um fortalecimento, uma reorganização para a capacitação dos conselhos, né? Reorganizar com o intuito de fortalecer os conselhos e também os usuários. Né? Curso, como se fosse curso de capacitação para usuários. A gente sabe que tem alguns cursos de capacitação para usuário que aparecem por aí, mas eu não sei, a gente queria isso como organizado pelo poder público, né? Que o poder público faça essas capacitações para os conselheiros e capacitação para o usuário se tornar conselheiro, como fortalecimento para os conselhos. E aí, como proposta nacional, nós pensamos em ampliar as estratégias de comunicação e divulgação sobre acesso ao CAD único, assim facilitando as informações aos usuários sobre a finalidade do CAD único, porque o CAD único é o meio de acesso aos benefícios, aos serviços, porém, os usuários da sociedade em geral não entendem o que é o CAD único, né? Não sabem o que o CAD único dá de acesso a eles. Então, a gente acha que ampliar as informações, né, por meio de vinculação na rede, televisão e tal, que isso vai acabar propiciando um acesso maior para as pessoas. Tá bom? Na proposta regional, a gente tem duas propostas, na verdade. A primeira é a criação de novos centros-dias, NCIs e CEDESPs na região do Distrito de Santo Amaro. E a segunda proposta regional é transicionar os CJs para CEDESP, mas adequando a equipe existente e o espaço físico. Então, por exemplo, pegar um CJ que já existe, transformar em CEDESP, mas enfim, adequar a equipe, né, ao invés de demitir e fazer outro serviço, para manter, né, aquele vínculo que a comunidade já tem com aquela equipe, com aquele serviço. No âmbito municipal, a gente fez 3 propostas. A primeira é ampliar a equipe técnica dos serviços da proteção básica mediante a ampliação do repasse de verba. A segunda proposta municipal, modificar
a qualificação exigida de ensino médio para ensino superior, preferencialmente na área de humanas, nos cargos de orientador socioeducativo e técnico especializado, nos serviços de proteção básica, respeitando o piso salarial da categoria. Então, tem serviços da proteção básica, orientador e técnico especializado que pede somente o ensino médio. E aí, o que o serviço pede desse profissional, o profissional às vezes não consegue atender por ele só ter o ensino médio. Então, contratar profissionais que têm ensino superior, mas também aumentar o salário desses profissionais. A proposta estadual. Alterar a abrangência dos CRAS de distrital para subdistrital. Então, a gente pensou que ao invés do CRAS ele ser centralizado no distrito, ter um CRAS para cada subdistrito. Então, por exemplo, aqui a gente tem o distrito de Santo Amaro, que atende Santo Amaro, Campo Belo e Campo Grande. Então, ao invés de ter somente um CRAS em Santo Amaro, ter um em Santo Amaro, para atender só Santo Amaro, um para atender só o Campo Grande e um para atender só o Campo Belo, um exemplo. No âmbito nacional. Conceder o acesso a múltiplos benefícios de transferência de renda de acordo com a vulnerabilidade, composição e renda familiar. Então, atualmente, se uma pessoa tem um benefício de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, ela não pode ter outro benefício de transferência de renda. E a maioria desses benefícios tem um valor muito pouco. Então, às vezes, é uma família que, enfim, ela está somente com aquele benefício não atende à necessidade. E aí a proposta é que essa família, conforme a vulnerabilidade, a renda, a composição, ela possa ter acesso a mais de um benefício ao mesmo tempo. É isso. Essa última proposta, só para a gente entender um pouquinho do que exatamente nós estamos falando, essa última proposta, ela é a proposta unificada no projeto do Eduardo Suplicy desde toda a vida, né? Da renda mínima. Toda família precisa ter, no mínimo, para sua subsistência, um programa. Então, se o renda mínima fosse um salário mínimo para todas as famílias que têm critérios, que os critérios definem como vulneráveis, bastava. Não precisa ficar, o governo do estado dá R$200, a prefeitura dá 150 e o governo federal dá 300. Dá 1.000. O governo federal dá 1.000. Até aquela família conseguir ser inserida no mundo do trabalho e ter uma renda digna. Quando a gente fala disso, a gente tem uma discussão no país que ela divide. E isso é intencional. A gente também concorda que muita gente fala que o renda mínima é bolsa para vagabundo. Não concorda? A gente também fala isso, a gente também escuta isso e às vezes afirma isso. Né? O governo fica dando dinheiro para o povo aí, e aí eles não querem mais trabalhar. Na França, toda a família francesa tem por direito uma renda mínima. Toda a família francesa. Portugal tem. Todos os países têm renda mínima. E são países ricos, considerados ricos, não é isso? E nós não temos, então achamos que não tem que dar mesmo. Que Bolsa Família é coisa que alimenta a vagabundice. Então a gente esquece, né, que o debate é muito mais profundo. E a gente precisa criar essa política como política de direito. Aí, gente, como nós estamos num processo de formação, por isso que a gente fala que a gente precisa ficar um pouquinho aqui. Fala com o eixo 5. Mas é uma coisa que, às vezes, a gente dá um tiro no pé, como que a gente fala, dependendo da proposta. Quando a gente fala aqui, por exemplo, modificar a qualificação exigida no ensino médio, isso significa que um número enorme de orientadores seriam desempregados, né? Porque no SUAS, na 9 SUAS, tem os trabalhadores de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, né? O que a gente precisa trabalhar é com a qualificação,
né, com a formação, porque tem gente que não, até pelo histórico do nosso país, gente, assim, poucas pessoas conseguem o acesso à universidade. Com isso, a gente exterminaria o que foi conquistado, as grandes discussões. Tá? Então, isso daqui seria assim, ótimo para acabar com o ensino médio no serviço de língua. É isso que a gente quer, tá bom? Só, mas então pode modificar essa proposta? Qualificar os orientadores socioeducativos conforme a natureza do serviço, tá? E lembrando que a política da assistência social, né, Célia? Ela não é uma política de assistência e de inclusão do usuário, por exemplo, né, Caio? Que nós comentamos. Ela é uma política de inclusão de todos. Entendeu? Ela é de todos. Então, se eu tenho um educador que ele não tem ensino médio, porque ele já está excluído do sistema que exige o ensino superior, eu ainda vou estabelecer que ele também seja excluído? Esse é o risco. Então, a gente tem que trabalhar a capacitação para promover aquele trabalhador para ir, que é o que o Gaia faz com excelência, gente. Porque a maioria dos nossos educadores, a maioria dos nossos faxineiros, das pessoas que trabalham no operacional, uma grande maioria está tudo na faculdade já. Sim, então, mas a proposta é que essa qualificação venha do Estado. Ou seja, a qualificação Então é verba nas horas para capacitação, dentro do convênio, tá? A gente pegou o eixo 5. Proposta regional, a gente colocou ampliação de vagas e serviços de proteção básica no território, além da manutenção e investimento para aqueles que estão atuando. Ampliação de postos de atendimento e ampliação de direitos e agilidade para o cadastramento. Proposta municipal, garantir o auxílio emergencial a partir do valor de um salário mínimo. Ampliação do auxílio aluguel e outros programas que vão ao encontro à vulnerabilidade e à necessidade do momento. Proposta estadual, discutir critérios com base na vulnerabilidade do seguro-desemprego no âmbito geral da necessidade da população. A proposta nacional, ampliar o programa Bolsa Família, discutir o acesso e seus critérios para outros benefícios de transferências de renda. Se a gente tiver um salário mínimo, uma renda mínima básica e um seguro emergencial garantido, o resto tudo vira farinha, porque isso é o mínimo que a população precisa, né? Mas o governo fatia, distribui auxílio gás, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que, porque cada auxílio que o cidadão recebe, ele se torna dependente daquele auxílio. Ele fala, eu vou votar no fulano porque ele dá o auxílio A, eu vou votar no ciclano porque ele dá o auxílio B. Se a renda mínima for lei, ninguém tem que dar nada, é direito e acabou. E o cara tem que trabalhar para pagar as contas dele também, porque nós também alimentamos os políticos lá que pagam as contas deles. Agora nós vamos referendar todas essas propostas. Todo mundo acorda com todas as deliberações. Tem todo mundo 100%? 100%. Muito bom. Agora nós vamos ver as moções. Quem é dono da moção da avaliação? Tem que ler aqui. Do elogio, o que é, Tati? Da resposta do convite. E do Face. Então, cada um vai ler aí a moção. Tem que falar o que é e se teve assinatura. Ah, tá. Essa moção aqui é para que haja uma avaliação anual, onde a instituição vai avaliar os funcionários, falar o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar, e também para nós, funcionários,
nós também possamos avaliar a instituição ou a gerência, enfim, para que haja um feedback mútuo dos dois lados. Então, lê só o que está escrito. Ah, tá. É uma moção de solicitação para retomar a avaliação anual de desempenho que já houve antes e não tem mais, a gente gostaria que retomasse. Isso, tem quantas assinaturas? Tem mais de 5? Tem. Isso, então está referendado essa moção. Quem concorda que haja avaliação? 100%. Tá bom, Ana, deixa aqui. Vai, Kátia. A minha moção é de elogio, então gostaríamos de elogiar e ressaltar o trabalho da OSC Gaia no processo de formação para as conferências da assistência social de 2021. Isso, teve com mais de 5 assinaturas. Referendado, gente. Pode ser. Nós fizemos uma moção de repúdio, porque foi feito o convite ao CRAS para que tivesse algum representante, né, na nossa formação, e eles nem responderam, né? Na verdade, não teve nenhuma manifestação deles falando nem que não poderia participar por tal motivo. Nosso grupo, né, entende que isso é desrespeitoso até com a gente, né? Não está considerando o nosso esforço, né? Um esforço que talvez deveria ter partido deles, né? De articular o território, eles não fizeram. E tem, além da coordenadora do CRAS, tem 3 gestoras, né? Porque nós somos 3 serviços aqui no Gaia e nenhuma das 3 foi atenciosa em responder ou dizer, não posso ir porque eu tenho tal evento, mas, né? Aí ficou, a gente fez uma moção de repúdio. Então, é repúdio pela não resposta ao convite de formação do processo conferencial realizado pela OSC Gaia por parte do CRAS. Referendado? Esse é o governo que a cidade de São Paulo acabou de eleger, por 4 anos. Tá. Agora eu vou ler o que eu fiz. É de solicitação para a liberação do Facebook do CCA para a divulgação das atividades. Ó, Sônia, aqui, ó. O que é? De solicitação para a liberação do Facebook do CCA para a divulgação das atividades em conforme ao anexo 1 da nossa deliberação. A partir do dia 1º de agosto, entra em vigor a Lei Federal de Proteção de Dados. E por esta preocupação da organização Gaia em cumprir essa lei, que ela vem pesada para cima das instituições, de nós todos, vocês vão estar sujeitos também. Cuidado com as vossas publicações. A multa varia entre 15 até milhões de reais, porque se na rede social tiver informação de qualquer dado, né, que a pessoa eventualmente tenha da sua vida privada, você pode entrar com uma ação. Então nós estamos criando um sistema no Gaia de controle disso. Todos nós vamos ter a página do Facebook, vai ser mantida, a página do CCA vai ser vinculada ao Gaia. Isso está sendo feito pelo sistema Google, que é onde a gente vincula todas as informações. Que entrar em qualquer página vinculada ao Gaia precisa ser submetido à aprovação do administrador, que vai ser nomeado pela instituição, quem será um único administrador. Então, não vai ser todo mundo podendo publicar o que quiser na página do CCA, ou do CJ, ou do NCI. Vai ter que passar pelo crivo da organização, tem que ter autorização do uso de imagem garantido, por exemplo, né? Tem que ter um sigilo das informações para evitar multa, tá? Então é por isso que o Facebook ainda não está no ar, mas tá bom? Está deliberado? Está deliberado. Então é isso. E com isso nós encerramos, né, a nossa formação, né, sobre o processo conferencial, né? Nós vamos sistematizar isso daí, fazer, né, a divulgação na rede e enviar nosso trabalho para o CRAS, né?
Então, E aí hoje, gente, só para a gente encerrar com a dinâmica do Gaia, né, saindo um pouco dessa formalidade que a conferência às vezes traz, né, é muito importante que cada um diga em uma palavra como foi para você esta manhã. Foi enérgico. Fortalecedor. troca. Experiência. Novas oportunidades. Conhecimentos. Participação. Novos horizontes. Partilha. Ai, só uma. Saudade, produtivo. Maravilha, estamos aqui de novo. Existimos. Conhecimento. Direção. Conhecimento. Aprendizado. Empolgante. Vou roubar a sua palavra. Democrático. De realização. Participação. Comunicação. Então, assim, para encerrar, agradecendo, né, o empenho de cada uma das gestoras, obrigada Célia, Dayana, a Karen, né, por acreditar junto com a gente que esse momento de existir é fundamental para a nossa vida institucional. E a diretoria fez uma doação do almoço para a gente poder hoje ter agora uma refeição razoável, né? E ir embora cumprir os nossos deveres da tarde com essa boa sensação de dever cumprido. Fizemos a nossa parte, tá bom? Um grande beijo.